Edson Valério, entrevista. Nós vamos agora fazer a entrevista que já está sendo tradicional neste horário. Hoje, o meu amigo Rodolfo, muito obrigado, Rodolfo. Rodolfo Carvalho, trazendo o nosso Sérgio Pegorá. Ele é advogado da Legaliza Dados. Você conhece isso? Legaliza Dados? Pois bem, nós vamos falar sobre esta Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Oi, Sérgio, bom dia. Bom dia, Edson, bom dia, ouvintes da Nova Engar FM. É um prazer tê-lo aqui. Igualmente, é um prazer estar aqui e falar sobre essa inovação. Ok, bom, gente, ele está falando usando máscara, como nós estamos pedindo para que todos os convidados usem máscara, porque isso, claro, né, o momento agora é esse, né? Infelizmente. O momento é esse e vai continuar, infelizmente, desta forma. Ô, Sérgio, que lei é esta? Lei Geral de Proteção de Dados. Explica para mim, porque também não a conheço, e explique para os ouvintes. Então, Edson e queridos ouvintes, essa lei é uma lei que está em vigor desde o ano passado. É uma lei que devolve aos titulares o direito às suas informações. As nossas informações hoje, eu vou tentar traduzir de uma forma que o ouvinte fique bem a par da situação. Hoje, quando você faz uma compra, uma farmácia, por exemplo, você informa o seu nome, endereço, CPF, e toda compra que você realizar ali naquele local, esses dados ficarão armazenados, inclusive o objeto que você adquiriu ali. Por exemplo, quando eu chego lá, o senhor tem um cadastro na farmácia? Vamos fazer um cadastrinho para ter desconto? Aí eu passo todos os meus dados. Exatamente. O que tem acontecido no mundo todo? Isso não é uma prioridade do Brasil, não é uma jabuticaba, como costumamos dizer. No mundo todo, o que acontece é que esses dados são compartilhados com outras empresas. Por exemplo, você já imaginou que seus dados fossem compartilhados com uma operadora de plano de saúde, por exemplo? E você, a operadora de plano de saúde, teria todas as informações, não só os seus dados pessoais, mas como os remédios que você usa, que você compra costumeiramente. Quando você fosse contratar um plano de saúde, você estaria numa posição de fragilidade perante essa operadora. Porque ela teria um conhecimento prévio da sua vida, da sua saúde, digamos assim. Se você compra remédio de uso contínuo, se você compra remédio para regular a pressão, tudo isso seria um objeto de conhecimento prévio da empresa. E ela tomaria isso, ela estaria à frente do cidadão que está contratando esse plano de saúde. Então essa lei veio para criar regras nesses dados. As empresas a partir de agora terão regras. O objetivo dessa lei é garantir a privacidade e a liberdade das pessoas. É uma previsão constitucional. A nossa lei, ela é um híbrido da lei da União Europeia, ela foi copiada da União Europeia, adequada à nossa realidade. E a partir de agosto desse ano, as empresas serão cobradas por uma agência também nova, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela cobrará às empresas a adequação a esta norma. Então, assim, as empresas terão que criar uma cultura de proteção de dados dentro do seu ambiente corporativo. Se você chegar, vamos usar o exemplo da farmácia novamente. Se você chegar lá na farmácia e falar assim, olha, eu quero saber o que vocês estão fazendo com meus dados. Que dados vocês têm, com quem vocês compartilham, como vocês armazenam, por quanto tempo armazenam, e quando vocês excluem esses dados, como vocês excluem. Essa lei dá o direito de você fazer isso diante das empresas, não só empresas, órgãos públicos, todos. Ô Sérgio, eu já me aposentei e logo após, questão de 15 dias depois, até hoje, o que eu recebo de propostas de bancos, né, para empréstimo consignado, meu telefone é todos os dias, eu tenho que ficar bloqueando, 4 a 5 ligações de bancos, de financeiras. Como é que esse pessoal teve acesso a isso? Com certeza alguém compartilhou os seus dados indevidamente, né? Essa lei não quando a gente fala em proteção de dados, a gente imagina um hacker invadindo um sistema e roubando esses dados das pessoas. Mas a lei, ela prevê muito além disso. Ela prevê também o uso indevido, que é esse exemplo que a gente deu, é o uso indevido, né? Então, a partir de agora, as empresas terão que tomar medidas, de acordo com a lei, para evitar, para minimizar esses riscos. Agora, você falou de
Todas as empresas devem seguir a lei? Todas. Eu chegar numa qualquer onde dei meus dados, ela tem que atender a lei. Ela tem que dizer a finalidade que ela está coletando seus dados, para que ela vai usar, por quanto tempo, como ela vai excluir e tudo mais. Todas as empresas. E se ela não quiser? E se ela não quiser me dar essas informações? Ela pode ser penalizada. A partir de agosto, como eu disse, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode aplicar a sanção administrativa. Isso não quer dizer que ela não seja multada, ela não seja interpelada judicialmente pelo dono dos dados, ou pelo Ministério Público, ou por órgãos de proteção de dados, como o PROCON, etc. Já existe essa cobrança, né? Ô Sérgio, quais são as pessoas mais afetadas? Porque para surgir esta lei, evidentemente, houve um conclame da comunidade para que ela pudesse ser apresentada, votada e autorizada pelo governo federal. E quais são as pessoas que mais foram afetadas e que buscaram ajuda junto aos nossos representantes em Brasília? Então, essa lei, como eu disse, ela surgiu, um clamor internacional. A comunidade europeia sentiu a necessidade de criar essa lei a partir da saída da Inglaterra do bloco da União Europeia, né? Quando houve o Brexit lá, várias vezes foram votados, eles não aprovavam a saída, então houve um gerenciamento dos dados dos eleitores e uma indução para que eles votassem a saída da Inglaterra disso. A partir daí, a União Europeia criou um sistema, as eleições nos Estados Unidos também influenciaram essa mudança, e hoje os organismos internacionais começam a ensaiar uma cobrança de todos os países. O Brasil não é o único, o Brasil está aí no meio de 120 países que se preocupam, que estão tomando medidas legais para a proteção de dados. Agora tem a dona de casa, ela foi lá vamos usar mais um exemplo, claro. Atenção, a farmácia. A dona de casa foi lá comprar medicamento, deixou os dados dela lá, passam uns dias, começa a chegar mensagens para ela, e-mails, telefonemas. Já não existe também hoje um site no Brasil que proíbe o pessoal que mexe com o marketing, com esse tipo de divulgação, proibindo-os de ficar ligando? Então, essa lei já está valendo. O que vai começar a partir de agosto são as punições administrativas. Hoje você já pode registrar processos na justiça, ganhos por pessoas que tiveram seus dados usados indevidamente ou por vazamento de dados. Esse exemplo que você me deu da senhora é um compartilhamento indevido, porque ela foi na farmácia, fez a compra, utilizaram os dados dela com um objetivo da compra, de realizar um cadastro para compra, e compartilharam com empresas com outro objetivo. Então, é um desvio de finalidade. Então, no meu caso, quando houve a aposentadoria, apenas o INSS tinha esse conhecimento e o banco eleito para que o depósito fosse efetuado mensalmente a partir de então. E como é que todos os demais financeiras, outros bancos, tiveram acesso a esses dados? Ou o INSS ou o meu banco fez a divulgação dos meus dados. Se essa lei, anos atrás, já tivesse sido aprovada, eu poderia buscar junto a eles, escuta, para quem que vocês passaram os meus dados? Exatamente. E até processado, porque eu não autorizei isso. Exatamente isso. É isso que a lei busca. Com a implementação nas empresas das regras, isso vai ser possível rastrear. Há uns anos atrás isso se torna impossível. Sim. Até hoje, se você fez um cadastro na internet ou numa loja, só Deus sabe onde seus dados vão parar. Sim. A partir de agora, não. As empresas têm responsabilidades, compromissos, inclusive se ela compartilhar, se a empresa, vamos por assim, a Nova Engá FM está totalmente adequada com a nova lei. Só que ela compartilhou dados com uma empresa que não se atentou para as regras legais. E essa empresa vazou justamente esses dados. As duas respondem, porque a responsabilidade é solidária. Então, todos os empresários, empresas públicas, privadas, igrejas, terceiro setor, todo mundo vai ter que se enquadrar às normas legais de agora em diante. Entendi. Eu me lembro de alguns anos atrás em que empresas buscavam, emissoras por onde trabalhei,
querendo comprar dados dos ouvintes, ou seja, o telefone daquele ouvinte que participava, o e-mail daquele ouvinte, evidentemente, para mandar propostas, propaganda via internet. Hoje isso basta, chega. Exatamente. Isso aí são chamados de leads, né? Eles chamam de leads. As informações, os e-mails. E assim, era uma coisa sem controle nenhum, né? Mas, o Sérgio, estamos conversando com o Sérgio Pegoraro, advogado da Legaliza Dados, que está falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecidas como LGPD. Agora, uma coisa interessante, você pega o teu Instagram ou no teu Google, você digita lá, remédio tal. Meu, daqui a pouco no teu Instagram começa a aparecer propaganda do remédio que você pesquisou na internet. Exatamente. Os caras sabem tudo da tua vida. Sabem tudo, só que essa regra vai mudar, né? A maioria das empresas não se atentou a essa mudança. Posso dizer aí, sem medo de errar de muito longe, mas 99,9% das empresas não se adequaram à nova norma. Mas existe previsão de multa pesada para essas empresas. A NPD ela pode dar simples notificação para que ela se enquadre, até multa de 2% sobre o faturamento da empresa. Entendi. Até o limite de 50 milhões. Essa é a multa. Entendi. E tem uma coisa que eu acho bem penosa para as empresas, é a consequência de marketing negativo. Não se tem ainda definido, até porque a lei é uma lei geral, como será feito, mas existe uma possibilidade de divulgação de que aquela empresa é uma infratora, de que aquela empresa vaza dados, de que ela utiliza indevidamente esses dados. Isso aí para mim é um prejuízo muito grande. A minha preocupação como advogado, mas como empresário, é que essa lei ainda não está no conhecimento da maioria dos empresários. É necessário que eles tomem conhecimento disso. Isso me fez lembrar uma lei do Japão, né? Quando o cidadão do Japão rouba, a televisão e a imprensa japonesa mostra a família toda do ladrão. Quando o cidadão japonês rouba, ao roubar, ele já sabe de que existe lá isso. Divulga-se o nome do pai, o nome da mãe, o nome do tio, o nome do avô. Ele mancha a família inteira. Rapaz, é a mesma coisa com a empresa. Fez algo negativo, o mundo vai tomar conhecimento. Mas o Brasil fica protegendo. Por exemplo, hoje não pode se mostrar fotos do bandido enquanto não houver o julgamento. Não pode mostrar foto do presumido assassino. O cara matou, mas ele é presumidamente o assassino só depois do julgamento. Tem algumas coisas estranhas que eu até hoje não consegui entender. Um dia você vai voltar aqui para a gente conversar sobre isso, apesar que é uma outra área. Sérgio, muito obrigado. Este é o Sérgio Pegoraro, advogado da Legaliza Dados. Ou seja, as pessoas que quiserem mais informações podem ligar para onde? Você pode ligar para o celular da empresa, que é o 99929-5084. Por favor, repita. 99929-5084. Ou até mandar um direct aí no Instagram, que é Sérgio_Pegoraro. E pode perguntar, que a gente está disposto a tirar as dúvidas, esclarecer. De repente não dá para ser na mesma hora que ela manda, mas a gente está disposto a prestar esse serviço. Muito obrigado, Sérgio. Okay? Muito obrigado pela presença, agradeço. muito obrigado pela entrevista. Tá? Um abraço para você. Valeu, gente!